Olá, eu sou o Lucas Hopke, eu sou estudante do curso de mestrado acadêmico em letras aqui na Universidade Federal de Pelotas. Integro a linha de pesquisa em aquisição, variação e ensino e eu faço parte do grupo de estudos em português como língua adicional, o GEPLA, que está vinculado aqui na Universidade Federal de Pelotas, sobre orientação da professora Helena Selbach. Aqui, hoje, então, na quarta jornada de estudos em português, língua internacional, eu irei apresentar o trabalho que está intitulado O Projeto Letramentos Acadêmicos em Português como Língua Adicional na UFPEL. Esse trabalho foi realizado juntamente com a professora Helena Selbach, que é a coordenadora do projeto, e também contou com a participação das minhas colegas que fazem parte da iniciação científica, a Mariana, a Bárbara e a Ana Carolina. Bom, para começar, é importante situar que a área de português como língua adicional é pequena e ainda muito incipiente no Brasil. Ainda que nos últimos anos a gente tem observado um crescimento notável de trabalhos envolvendo o português como língua adicional e que estão sendo realizados nas universidades brasileiras. Outro fator importante que nós tivemos em relação à consolidação da área de português como língua adicional foi a criação do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa, o CELPE-BRAS, que também impulsionou a efetivação da área, então, de PLA aqui no Brasil. Considerando que essas ações de português como língua adicional ocorrem, sobretudo, no âmbito das universidades brasileiras, a modalidade que predomina nessas ações é a modalidade de extensão. Sendo assim, nós conseguimos observar que ainda existem poucas pesquisas nas universidades que estão sendo desenvolvidas e que estão relacionadas ao português como língua adicional. Então, nesse sentido, o nosso trabalho vem para somar a essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas e para impulsionar, né, para que mais trabalhos sejam desenvolvidos no âmbito do português como língua adicional. Bom, então aqui nesta apresentação eu apresento então o projeto de pesquisa que está intitulado Letramentos Acadêmicos em Português como Língua Adicional na UFPEL, Mapeamento de Práticas e Necessidades. Esse projeto está vinculado ao grupo de estudos em Português como Língua Adicional, o GEPLA, que é coordenado pela professora Helena, e o projeto de mapeamento ele teve início no ano de 2022 e ele está previsto para ser concluído no ano de 2026. Bom, os objetivos do projeto, então, são realizar um levantamento das práticas de letramentos acadêmicos em português como língua adicional em curso na Universidade Federal de Pelotas. E, além disso, nós temos também como objetivo identificar necessidades e demandas da área na universidade, que no âmbito da Universidade Federal de Pelotas, a partir da perspectiva de discentes internacionais e de discentes brasileiros falantes de outras línguas e que possuem o português como uma língua adicional. Bom, em relação à metodologia, nós temos então uma investigação que está inscrita no âmbito da linguística aplicada, baseada sobretudo nos pressupostos do Moita Lopes, e essa investigação está amparada na perspectiva dos novos estudos de letramento, em especial dos letramentos acadêmicos. Temos, então, uma pesquisa de caráter qualitativo,
que se enquadra na perspectiva interpretativista e que possui orientação etnográfica. Bom, em relação aos instrumentos, então, uh, nós temos no nosso trabalho de pesquisa 2 tipos de instrumentos que serão utilizados, questionários e entrevistas. Nós iremos enviar questionário para os discentes, posteriormente realizaremos entrevistas para que esses discentes possam ampliar, né, essas respostas dadas enviadas no questionário. Também realizaremos o envio de questionário para os docentes e, no mesmo caso dos discentes, nós realizaremos entrevistas com esses docentes no intuito de aprofundar essas respostas dadas enviadas aos questionários. Bom, então, em relação aos participantes, nós temos basicamente três públicos que irão participar. Os docentes, que fazem parte aqui do corpo de docentes da instituição, da Universidade Federal de Pelotas. Os discentes estrangeiros, ou seja, os alunos internacionais, que vêm aqui para a UFPEL estudar e realizar os seus intercâmbios de estudo, tanto nos cursos de graduação como nos cursos de pós-graduação. É importante salientar que a UFPEL, por ter diversos acordos e convênios com outras instituições ao redor do mundo, então nós sempre temos, todos os semestres, chegadas de estudantes que vêm de outros países aqui para a universidade para realizar os seus intercâmbios de estudos. Então, devido a esses acordos, a UFPEL tanto recebe alunos internacionais de outros países, como também envia estudantes aqui que são da universidade para outros países para realizarem seus intercâmbios de estudos. E um terceiro público que fará parte do nosso estudo são os discentes falantes de outras línguas que têm o português como língua adicional. Aqui, nesse caso, nós temos falantes, por exemplo, de línguas minoritárias que possuem o português como língua adicional e que chegam na instituição e que precisam realizar as práticas, né, de letramento em português. Além desses falantes de línguas minoritárias, nós também temos alunos indígenas e quilombolas, que fazem parte dos estudantes. Então, basicamente, teremos esses 3 públicos: os docentes, os discentes estrangeiros, internacionais, e esses discentes que fazem parte desse grupo que nós denominamos falantes de outras línguas, que têm o português como língua adicional, como nos casos que eu mencionei. Bom, trago aqui alguns exemplos, então, de questionamentos que serão feitos aos discentes. Iremos questionar quais são as suas necessidades em termos de ações de português como língua adicional na UFPEL, que outros tipos de disciplinas, cursos e eventos em português como língua adicional você acha necessários e gostaria de participar, como essas ações devem ser, quais características devem ter em relação à carga horária, temática, modalidade, seja presencial ou remota, horários e turnos, seja diurno ou noturno, e atividades. É importante salientar que essa aqui é uma das perguntas que será feita. Nós temos os questionários bem amplos, assim, no intuito de obter muitas informações. Então, isso aqui é um exemplar somente de pergunta que será feita, tá? O nosso questionário e as entrevistas contarão com outras perguntas no intuito, como eu comentei, de ampliar essas discussões. Bom, aqui eu apresento alguns exemplares de perguntas que serão feitas aos docentes. Então, nós iremos questionar quais práticas de letramentos acadêmicos em português são mais valorizadas por você e seus colegas, tanto para a sua própria produção quanto para a produção dos seus estudantes, e por quê? Iremos questionar quais são os temas e gêneros escritos e orais mais importantes, quais são os menos importantes e por quê, qual a finalidade dessas produções,
Você tem ou já teve experiência com estudantes internacionais ou falantes de português como língua adicional na UFPEL? Em que medida a produção oral e escrita de textos em português é mais ou menos importante na atividade cotidiana acadêmica dos seus alunos internacionais e ou falantes de português como língua adicional? Então, aqui também trata-se de uma das perguntas, de uma grande pergunta, que será feita, né, aos docentes, e esses questionamentos aqui fazem parte do questionário maior, né, que traz outros questionamentos, né, no intuito de entender o que, que é feito, a visão, então, dos docentes sobre a questão dos letramentos em português como língua adicional, pensando especificamente nesses alunos internacionais ou brasileiros que são falantes de outras línguas. Então, nesse intuito de compreender o que, que é feito, né, por parte dos docentes, nós temos um questionário bem amplo, né, com muitas perguntas. Bom, durante a nossa revisão de literatura, nós encontramos um estudo que foi realizado no Paraná, que foi feito por Vignoli, Ferrarini, Bigarelli e Cristóvão, em 2021. Nesse estudo, as autoras buscaram mapear práticas e perspectivas de gestores de universidades paranaenses sobre letramentos acadêmicos. Então, vejam aqui que nesse estudo que elas divulgaram, elas partem somente dessa visão dos gestores de 3 universidades do Paraná. Nesse trabalho, as autoras apontam que as demandas por formação e por pesquisa são inúmeras nas mais diversas instituições. E uma coisa interessante, enfim, todo estudo é interessante, mas uma coisa que nos chamou muita atenção é que essa investigação realizada pelas autoras permitiu organizar as ações do Laboratório Integrado de Letramentos Acadêmicos Científicos lá no âmbito dessas universidades do Paraná. Então, a partir dessa pesquisa realizada, as autoras começaram a organizar então essas ações do laboratório integrado de letramentos acadêmicos científicos. Então, partiu da pesquisa, das demandas observadas nessa pesquisa, então a organização dessas ações de letramentos acadêmicos científicos. Ainda que não se trate de questões relacionadas ao PLA, esse trabalho é um exemplo, né, que nós iremos seguir no intuito de desenvolver práticas de letramentos em português como língua adicional aqui no âmbito da UFPEL. Bom, então agora em relação aos próximos passos que serão realizados aqui no nosso projeto, até o mês de abril de 2024, nós concluímos a revisão de literatura em relação ao tema, o grande tema dos letramentos acadêmicos, e pensando principalmente nos letramentos acadêmicos em português como língua adicional. A partir de agora do mês de maio de 2024, nós iniciaremos com o envio dos questionários para os discentes e docentes. Posteriormente, realizaremos a análise, né, das perguntas enviadas nesses questionários. Depois, realizaremos as entrevistas e iniciaremos a análise dessas entrevistas. Esses 4 passos que estão apresentados aqui serão realizados ainda no ano de 2024, para que no ano de 2025, já partindo para a conclusão do projeto, a gente comece a organizar então as ações de letramento acadêmico, pensando principalmente no português como língua adicional, aqui no âmbito da Universidade Federal de Pelotas. Bom, então agora, já partindo para as considerações finais, esse estudo que eu apresentei aqui sobre os letramentos acadêmicos em português como língua adicional na UFPEL, busca contribuir, então, para o avanço da pesquisa na área de português como língua adicional e para o subsídio do desenvolvimento de futuras ações de internacionalização da UFPEL, articuladas à pesquisa e aos demais eixos
de ensino e extensão. Aqui estão as referências utilizadas citadas ao longo do trabalho. Aqui a segunda parte das referências. Disponibilizo aqui o e-mail do grupo de estudos em português como língua adicional, caso alguém tenha interesse em entrar em contato conosco. Agradeço muito a atenção de todos, estou muito contente de poder compartilhar um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido aqui na Universidade Federal de Pelotas em relação aos letramentos acadêmicos em português como língua adicional. Muito obrigado.